Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você, para o Muniz, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, nesses últimos dias aí de mandato de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República, ele está propondo acordo com alguns dos réus do 8 de janeiro, né? Exato, Carol. Isso já era previsto que fossem selados acordos, que são chamados de acordos de não persecução penal, para réus cuja participação direta na depredação da sede dos três poderes não possa ser comprovada. Então, eles seriam acusados por crimes que totalizam penas menores de 4 anos. E aí isso é passível de se selar um acordo de não persecução penal. Então, isso vai ser feito individualmente, um a um, e aí vão ser definidos o valor da multa e as outras obrigações acessórias que eles vão ter de cumprir, como participar de um curso de democracia e também fazer serviços à comunidade ou a instituições do Estado. Isso vai ser oferecido a 1.125 réus, não réus ainda, denunciados, né? Pessoas que ou foram indiciadas ou denunciadas e que ainda não se tornaram réus. Então, esse é o público do acordo e agora vai ter um mutirão do grupo de trabalho e de outras instâncias da PGR para negociar caso a caso com essas pessoas. Quem aceitar fazer esse acordo não pode ter conta nas redes sociais e tem que aceitar algumas outras regras que vêm juntas com essas obrigações, né, de você prestar serviços comunitários e pagar uma multa. Parece um bom negócio, porque a gente viu que as multas para quem depredou tudo as multas nas penas são muito altas e vão continuar altas para aqueles que têm vídeos e que têm ali provas mais robustas de que participaram do vandalismo e dos atos terroristas do 8 de janeiro. Então é um bom negócio, eu acho que ninguém vai deixar de querer selar um acordo como esse. E o que acontece é que, em caso de não cumprimento, as ações estavam lá dormitando na gaveta. No caso de não cumprimento do acordo, você volta para uma situação pior, em que você pode ter de cumprir sim pena e aí ser efetivamente tornado réu e julgado. Então, é algo que parece levinho, parece tranquilinho, mas não é exatamente. Também vai requerer que as pessoas ali tenham uma conduta muito restrita, muito andando na linha, para serem merecedoras do acordo até o final. É o Aras querendo deixar um legado aí nessa questão. Ele cujo mandato vence na semana que vem também, assim como a aposentadoria da ministra Rosa Weber está prevista para a semana que vem. Até agora nem sinal do Lula dizer quem vai ser o PGR, vamos ver se isso sai na semana que vem. Ô Vera, ontem a gente comentou aqui a respeito daquelas críticas que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, fez à Justiça Eleitoral, né? Depois foram essas críticas rebatidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Hoje teve uma atualização. Gleisi voltou a público, falou que foi mal compreendida sobre essa história toda. Como que isso altera de alguma forma aí essa votação dos projetos desse Vale Tudo eleitoral, com anistia, com tudo? É o clássico, a frase foi tirada de contexto, né, Muniz? E, de novo, a culpa é da mídia, a tal da mídia malvada que desvirtuou a fala da presidente do PT. Acontece que está lá, está gravado, para quem quiser ouvir. Ela fez críticas, disse que era um absurdo sequer a existência da Justiça Eleitoral e falou não só das multas. Ela falou, só falei das multas. Não. Ela falou que a Justiça Eleitoral custa muito mais do que os partidos gastam, etc. E o custo da Justiça Eleitoral
vem do fato de que ela precisa sistematicamente atualizar as urnas eletrônicas, transportar essas urnas eletrônicas. Então, o custo de se manter uma justiça eleitoral como a brasileira é o custo da democracia e de um sistema eleitoral que é vanguarda no resto do mundo. Essa parte ela omitiu. E aí também não se lembrou que disse que a própria existência da justiça eleitoral era um absurdo. Ela fez isso depois da reação dura do ministro Alexandre de Moraes, disse que vai querer conversar com ele a respeito para se explicar que caso ele tenha tido a oportunidade de ouvir a sua fala na íntegra e não só se informar por essa mídia que deturpa tudo, aí ele terá entendido o que ela quis dizer. Mas só que é claro que ele leu e ouviu a íntegra da fala dela antes de se manifestar. Ele até demorou bastante para se manifestar. Foi só no meio da tarde de ontem que ele soltou uma nota. Então, bom, quanto ao que você me perguntou se isso muda alguma coisa no que está sendo urdido aí em termos de projetos para desmantelar todos os avanços que foram feitos na legislação eleitoral, não muda uma vírgula. Inclusive, não muda o apoio dela à anistia para as multas, à mini-reforma eleitoral e ao projeto que tenta dar uma tunga na cota de 30% de candidaturas para mulheres. Então, tudo isso vai continuar avançando. Na semana que vem a anistia deve ser votada e aí segue o baile, segue o jogo. O ministro Alexandre de Moraes fez menção a esses projetos, mas também não tem uma articulação grande, como eu falei, do Supremo e dos outros tribunais e do próprio TSE para derrubar esse pacote vexaminoso. Então, ele vai seguindo, vai depender do Senado se a gente tiver alguma esperança disso ser barrado para não ser aprovado antes de outubro. Vera, falando em Supremo, hoje o grande tema por lá foi o voto da ministra Rosa Weber naquela ação que trata da descriminalização do aborto. Depois o ministro Barroso jogou a votação para o plenário. Você chegou a publicar que foi uma jogada combinada ali entre os dois ministros. Agora não tem uma data para o julgamento. A Rosa queria dar o voto antes de se aposentar. Tem uma preocupação aí com a reação do Congresso Nacional, com alguma animosidade pelo fato do Supremo estar tratando dessa matéria? Tem sim, Carol. O ministro Barroso avaliou que ele já vai estrear com muita bola dividida. Tem a questão do marco temporal, tem a questão das drogas, tem todo esse contencioso do 8 de janeiro que ainda tem de ser julgado, tem outras ações que vão vir derivadas dos inquéritos contra o Bolsonaro, delação do Mauro Cid, tem muita coisa para acontecer no Supremo nos próximos meses. Ele já estreia com a pauta carregadíssima. Além disso, nessa questão do aborto, a gente sabe, não existe um consenso claro entre os ministros. Os únicos votos considerados certos pela descriminalização do aborto nos 3 primeiros meses são o da própria ministra Rosa, que depositou o voto, o dele, Barroso, que já externou essa posição em algumas ocasiões, o do ministro Luiz Edson Fachin e o da ministra Carmen Lúcia. Então, são 4 votos. Os outros ministros, os outros 7 ministros, têm posições mais conservadoras neste tema. E então o risco de você colocar em votação uma sessão que deverá se alongar por várias sentadas e ainda assim descontentar as igrejas, descontentar o Congresso e perder, ele existe e ele é muito alto. Então ele acha que não vale a pena, você tem que escolher as brigas que você vai travar nos determinados momentos. Ele e a Rosa fizeram essa jogada que permitiu a ela externar o seu voto, que é um voto bastante profundo ali, trata da questão da mulher, de como as mulheres ganharam direitos desde os anos 40, quando passou a vigorar a atual legislação sobre o aborto, e por isso devem ser ouvidas e consultadas quanto à atuação dessa mesma lei. Mas era o que ela queria fazer, ela era relatora, não admitia a possibilidade de sair do tribunal sem dar o seu voto nessa matéria, e se ela fosse pautar no plenário, não daria tempo, porque ela é a última a votar normalmente, e as sessões vão ser longas e a gente só tem mais uma semana. Então foi uma boa jogada, ela foi lá, depositou o voto, ele trouxe para o plenário, que é o lugar que eles acham que tem que ser para votar isso. Você não pode votar no escurinho do plenário virtual, um tema tão rumoroso. E aí vamos ver quando eles vão trazer de volta. Pode ser que nunca,
porque é um dos temas que mais dividem a sociedade. Na verdade, nem os jovens têm muita clareza quanto a se são favoráveis inteiramente quanto a isso. Mesmo entre as mulheres, não é um placar ali, um 7-1 a favor desse tema. É algo que tem que ser mais bem trabalhado na sociedade e que os ministros dizem em reservado que eles acham que essa sim é uma bola que o Congresso tem que assumir. Tem que legislar a esse respeito, tem que decidir se faz um referendo, o que faz uma reforma dos códigos, mas que não deveria ser em sede de ação de descumprimento de preceitos constitucionais fundamentais, que isso tem que ser julgado, até porque eles acham um pouco forçada de barra essa tese de que isso fere um direito fundamental da mulher e por isso é uma DPF. Então, acho que vai ficar desse jeito. E vamos ver se o Congresso em algum momento entende que é hora de tratar desse assunto. Vera, falando aí em STF, hoje veio uma decisão importante naquele inquérito rumoroso contra aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, né? O caso que envolve possíveis irregularidades na compra de kits de robótica. Ia chegando ali mais perto de Lira, mas agora foi arquivado, né? O que aconteceu hoje é só a última carimbada ali para pôr o negócio na gaveta. Já estava claro que o destino seria esse, porque o ministro Gilmar Mendes anulou as provas, entendeu que elas foram obtidas à revelia do devido processo legal, e ele acha que, como o nome do Arthur Lira já está nas primeiras iniciativas da Polícia Federal e do Ministério Público nesse caso, desde o início deveria ter sido aberto no Supremo Tribunal Federal e não lá na Justiça Federal em Alagoas, para depois subir quando houve busca e apreensão, etc. E aí sim apareceram evidências mais claras contra o Lira. Mas isso é uma armadilha total, né? Porque não tem, então, lugar para você abrir. Porque se você abrir no Supremo um processo contra um deputado só com base em recorte de jornal, que era o que tinha no início, os ministros vão falar, não, você não pode abrir uma investigação só com base em recorte de jornal. Aí o que eles decidiram fazer? A partir da notícia da Folha, foram investigar. E aí acharam. Quando acharam coisa contra o Lira, mandaram para Brasília. Esse é o trâmite normal. Então, não tem um bom lugar para você investigar mais deputados, porque se você começa no Supremo, vamos dizer, você não pode começar do nada uma investigação no Supremo com base em notícia de jornal. Se você começa lá atrás, onde tem que ser, na primeira instância, aí você sobe com as provas, não pode porque você burlou o foro. Então, a gente está numa encruzilhada em que o foro serve realmente como um aval para os deputados nunca serem investigados. E isso não é correto, isso está muito errado. Já não é de hoje que eles têm de voltar a analisar essa questão do foro, porque está tudo muito dúbio, mesmo a questão do Bolsonaro, o que fica em Brasília e o que não fica. Então, eu acho que é uma boa oportunidade. Aí eles falam, pode recomeçar no Supremo, com base no fato de que tem o Lira. Acontece que as provas foram anuladas. Quem for fazer uma busca e apreensão agora vai achar o quê na casa dessas pessoas? Nada. Não tem mais nada para achar. Quando você anula provas desse tipo, você está jogando as provas no lixo. Não dá para recomeçar. Não é como a investigação, por exemplo, do Flávio Bolsonaro, que tem um prejuízo, mas o relatório do COAF continua existindo e você reinicia. Nesse caso, tudo que foi encontrado, a agenda com anotações e tal, quem for fazer uma nova busca e apreensão depois que isso for ou destruído ou devolvido para os investigados, vai encontrar exatamente o que para investigar. Então, é um absurdo, mas é um expediente que os advogados têm usado e têm usado com muito sucesso, porque têm encontrado aval junto aos ministros do Supremo.